Vamos admitir que muitas vezes nós estamos envolvidos tentando resolver, solucionar os problemas dos outros. Estamos decididos a mudar o mundo, resolver a vida de todo mundo, ajudar todo mundo e às vezes até nos intrometemos além da conta, mexericamos, colocamos, como diz minha mãe, o nariz onde não somos chamados. Não é assim? O que não é de todo errado. Acho que a gente precisa, quando necessário, fazer uma interferência aqui, outra ali, nos preocupar com o próximo, faz parte. Agora, e a nossa própria vida? Porque às vezes a gente está cuidando de tudo e de todos, está se esquecendo do principal, está se esquecendo de si mesmo. Eu acordei com isso no meu coração, a palavra que me veio ao coração, e eu quero ler para nós, vamos em Isaías 38, eu vou deixar para a leitura do verso 1 ao 22, não vou ler tudo, não dá tempo de ler tudo, possivelmente eu vou ficar só na primeira parte, Isaías 38, do 1 ao 22, nós temos aqui a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Nós lemos assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele estava reinando, ele era um rei, ele era um homem de Deus, ele assumira o reino do pai dele, o Acás, que tinha mandado fechar a igreja, tinha trazido a idolatria para Jerusalém. O Ezequias, sabe aquele termo? Dizem muito lá em Piraquara, chegou chegando. Ezequias chegou chegando, arrumou a casa, ajudou as pessoas, ele como um político, como um rei, como um monarca, como um bom governante, foi de fato um bom governante, cuidou de tudo e de todos. Foi responsável por uma mudança social de cunho político, econômico e também espiritual. Por quê? Porque ele restaura a comunhão com Deus, ele restaura a Páscoa, ele abre a porta da igreja, ele incentiva o ministério levítico ao cuidado da casa de Deus. Mas o Ezequias parece que deixou a vida dele um pouquinho de lado e ele adoeceu. Os estudiosos da Bíblia ensinam, dizem, pela historicidade, que ele teve um tumor estomacal. Foi um câncer, um tumor tão grave que ele estourou do lado de fora, pelo umbigo. É assim que os estudiosos contam a história. A Bíblia não tem esse relato, mas os historiadores bíblicos trazem essa informação. Nós sabemos hoje que esse tipo de tumor estomacal, ele tem muito a ver com problemas emocionais. Pessoa muito estressada, pessoa muito nervosa, pessoa muito briguenta, ela tem uma tendência a desenvolver esse tipo de câncer, de tumor estomacal. Não estou afirmando que seja o teu caso ou que tenha sido o caso de Ezequias. Seja como for, ele adoeceu. E aí veio o profeta Isaías, o filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja só, obviamente que quando ele adoece, a doença se agrava, ele manda chamar o profeta. Além de tudo, eles eram bons amigos. Se você lê a narrativa bíblica de Reis, de Crônicas, você vai perceber que havia uma amizade, uma afinidade entre Ezequias e Isaías, o rei e o profeta mais famoso naqueles dias, mais importante. Só que quando o profeta entra, quando o profeta chega no quarto, e Ezequias está num quarto deitado, o Isaías fala para ele: Ezequias, arruma a tua casa, você vai morrer. Não fala da doença, não conversa, não ameniza,
não dá um abraço, não traz uma palavra de muita esperança, simplesmente põe em ordem a tua casa. Prestem atenção, a revelação de Deus para nós hoje não é nem a cura em si, que pode acontecer, mas vamos fazer a comparação, porque Deus fez uma analogia, a vida dele como uma casa. Uma casa, quando ela está muito bagunçada, ela pelo menos indica duas coisas. Primeiro, que faz muito tempo que o dono da casa não cuida da casa. E nós estamos falando somente de uma arrumação, de organização, de ornamentação. É telhado quebrado, é a pia entupida, é o chuveiro queimado, é o mato alto, é a cerca caída. A Bíblia fala do campo do preguiçoso. Salomão, em Provérbios, passou no campo do preguiçoso e ele diz que ele viu o muro caído, ele viu o mato no quintal, ele viu a varanda quebrada e o preguiçoso estava lá numa cadeira dormindo. Então, a casa desarrumada, bagunçada, ela traz esse indício de que ela não é cuidada pelo seu dono e que o seu dono é negligente. É uma pessoa que não se importa muito. E aí a palavra de Deus vem na boca do profeta. Eu espero que eu seja um profeta aqui para muitas pessoas. Arruma a tua casa. Ezequias, você cuidou do reino, você cuidou do templo, da igreja, você cuidou dos ministérios dos levitas, você cuidou da saúde pública, você cuidou da segurança pública, você cuidou da vida espiritual das pessoas, você foi um bom rei, você foi um bom monarca, você foi essencial no avivamento que houve em Jerusalém, mas você não cuidou da sua casa. E a sua casa está bagunçada, a sua vida está bagunçada. Que área era? Eu não sei. Não sei se estava o casamento dele, possivelmente, pessoas, preste atenção, possivelmente pessoas que trabalham muito para fora, que fazem muito pelos outros, negligenciam o casamento, negligenciam os filhos. Sou pastor, eu sou de igreja, eu tenho propriedade para falar isso. Quantas famílias eu vi serem destruídas dentro da igreja, da minha igreja, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu não falo das outras, não. Gente da obra, gente que ficava o dia inteiro dentro da igreja, trabalhando, servindo, e perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu tudo. Por quê? Porque cuidou muito do que é bom. Cuidar da obra de Deus, da casa de Deus, da tua empresa, dos teus negócios. Tudo isso é muito bom, é válido, é necessário. Mas a casa ficou bagunçada. A família, as finanças. Talvez você seja um gerente financeiro de uma empresa e a contabilidade da empresa onde você trabalha, nota 10. Mas e a tua contabilidade? O orçamento da empresa, parabéns. Mas e o orçamento familiar? E essa bagunça que é essa vida financeira sua aí? Esse tanto de dívida, e esse tanto de cartão estourado, e esse tanto de conta no vermelho acumulando juros e juros e juros, você já não sabe nem o que fazer. Arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Pastor, mas eu preciso pregar, eu preciso ministrar, eu preciso... Você está doente, Ezequias está numa cama doente, agora ele não pode fazer mais nada. Não tem mais o que fazer, ele tem que cuidar da vida dele. E aí ele vira o rosto para a parede e ora. E ele diz na oração dele: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Arrependimento pela negligência,
arrependimento pelo abandono, vergonha por receber a visita do próprio Deus, porque aquele sentimento foi de como se Deus tivesse vindo visitar a casa dele. Imagina, o visitante mais ilustre que poderia ter chegado na casa, e Deus encontra a casa de Ezequias bagunçada, desarrumada, sem nenhum tipo de organização. E aí, é claro, ele chora, ele reconhece, ele admite, ele se arrepende, ele confessa, ele pede perdão. E aí, para a gente encurtar a história, vem a palavra de Deus novamente a Isaías, e ele fala assim: diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e vou acrescentar a você 15 anos. E aí Deus o cura, Deus opera um milagre, ele compõe um cântico de livramento que começa no versículo de número 9, cântico de Ezequias e de Judá, de quando adoeceu e sarou. E lá no versículo 17, no âmago dessa canção, desse cântico, ele diz: eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Eram pecados, muitos pecados, muitos pecados. Pastor, um homem como Ezequias pode cometer muitos pecados? Pode. Um homem como eu, um homem como você, uma mulher como você, tão benquistos, tão dedicados, tão dados, tão intensos para o lado de fora, mas que vai começando a tolerar. E não digo os pecados grotescos. Quais pecados foram cometidos por Ezequias? A gente sabe de alguns deles lendo a história dele. O orgulho, por exemplo, ele se tornou um homem muito orgulhoso, porque como ele era um homem que fazia muitas coisas, e tudo que ele fazia dava certo, ele começou a achar que ele era o bom da boca. Pecado de ter negligenciado o casamento, como eu já mencionei, talvez teu pecado seja esse. O senhor não é um homem adúltero, a senhora não é uma mulher adúltera, mas é um marido, uma esposa que não vale nada, não presta. Você não presta para o teu marido, para a tua esposa, não adulterou, mas você não presta para nada. Você negligencia teu casamento, negligencia os teus filhos, negligencia a tua saúde. Talvez o teu pecado seja o da glutonaria, você come demais, você vai morrer cedo. Olha que tristeza, se você não se arrepender, você vai morrer cedo, porque você come muito, come mal, não cuida da sua alimentação, vai morrer cedo, vai morrer antes da hora, vai morrer sem ter cumprido o plano de Deus. Mas ainda dá tempo. Ezequias está morto, a doença é mortal, mas se ele se arrepende, como ele se arrependeu, ele ainda pode ser restaurado, e Deus ainda deu um acréscimo à vida dele. Interessante que ele não tinha filhos ainda. Depois de 3 anos desse fato, dessa cura, é que nasce Manassés, o filho dele. Ele não teria nem sucessor para continuar o legado da vida dele, da história dele. Então, essa é a nossa palavra hoje. Às vezes tem que parar de cuidar da vida dos outros, de querer fazer tudo por todo mundo e deixar de fazer por si mesmo. Faz uma análise de si mesmo, uma autoanálise. Como está a tua casa? Está bagunçada? Está desordenada? Está abandonada? Está negligenciada? Então põe em ordem a tua casa, arruma tudo, depois você continua. Mas agora importa que nós paremos e arrumemos a casa da nossa vida. Amém?